Eu vou apresentar o professor Ivo. O professor Ivo Terek, ele possui bacharelado e mestrado em matemática pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele está cursando o doutorado em matemática na Ohio State University, nos Estados Unidos. Atualmente, também é professor da mesma universidade em que faz o seu doutorado. Suas áreas de pesquisa versam em teoria da relatividade, geometria riemanniana, variedades de Einstein e geometria semi-riemanniana. O professor Ivo, ele tem muitas qualidades, mas gostaria de destacar aqui a sua relevância na formação de professores, tanto no Brasil quanto no exterior. O professor Ivo, ele tem um livro publicado pela SBM, que é a editora mais importante no Brasil, referente à matemática, intitulado Introdução à Geometria Lorentziana, Curvas e Superfícies, em coautoria com o professor Alexandre Liberospoulos, que está aqui presente. Eles, ambos, também estão publicando esse ano uma versão desse mesmo livro, só que em inglês, chamado Introduction to Lorentz Geometry, Curve and Surface, na CRC Press. O professor Ivo também é um nato escritor. Tem diversos trabalhos disponíveis na internet, e eu gostaria de destacar alguns publicados e outros em sua própria página. Ele tem um material muito interessante chamado Geometria Diferencial para classificar trajetória de fótons e relatividade especial. Isso é um trabalho de divulgação científica. Ele também tem um outro trabalho na internet muito interessante chamado Mergulhos Clássicos de Variedades Grassmannianas. E, finalmente, um outro chamado Tópicos em Lorentz Geometry. Esses três, ele tem muitos outros trabalhos, eu gostaria de destacar esses três, tá? O professor Ivo, ele irá nos apresentar hoje uma palestra intitulada Contrastes entre Geometria Riemanniana e Lorentziana. Professor Ivo, muito obrigado pelo seu carinho e atenção para conosco. O senhor não é apenas um colega de trabalho, mas eu o considero um amigo. Foi ótimo os nossos momentos de conversa em São Paulo, e fico muito contente em revê-lo, inclusive na nossa casa. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Certo. Queria primeiramente dizer muito obrigado ao professor Eurípides pelo convite e pelo carinho. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, tá? E vamos ver como que isso daqui vai ser, tá bom? Então, eu tenho os slides aqui. Eu vou tentar compartilhar minha tela, acho que já está no jeito, né? Vamos ver. Aqui, ops. Um pouquinho a apresentação. Certo, estourei um pouquinho, mas aqui tá bom. A ideia aqui, porque, de fato, como o público é muito diverso, eu vejo que nós temos mais de 100 pessoas aqui, nível de conhecimento de todo mundo aqui varia muito, inclusive eu vi alguns rostos conhecidos da minha época na USP também. Então, pensando nisso, eu organizei a apresentação para ter duas partes. A primeira parte vai ser discutindo sobre curvas e superfícies e alguns pré-requisitos sobre geometria do espaço de Minkowski. Eu vou dizer o que tudo isso significa, tá? Essa primeira parte ela vai ser mais básica no sentido de que alguém que tenha feito um curso de cálculo em várias variáveis, um cálculo 2 ou cálculo 3 e um curso de álgebra linear, em princípio já sabe o suficiente para acompanhar isso, tá bom? A segunda parte da apresentação, eu já vou passar um pouco para a dimensão mais alta, discutir um pouco sobre variedades e espaços-tempo, tá? Agora, claro, antes que alguém entre em pânico falando, nossa, isso daqui é muito técnico, o que eu tenho a dizer sobre essa apresentação é assim: o meu objetivo aqui é aumentar a cultura geral de vocês. Então, eu diria para não ficar preocupado demais tentando entender cada mínimo detalhe do que está acontecendo. O que eu quero fazer aqui é explorar algumas ideias com vocês e apontar direções para estudo. E aí, claro, qualquer coisa que você queira perguntar, você pode colocar no chat ou me perguntar depois no tempo que nós vamos ter para discussões, ok? Então, dito isso, eu acho que a gente pode começar a brincadeira aqui, tá bom? Inclusive, tem esse link aqui
que eu coloquei, os slides inteiros eles estão disponíveis lá. Eu vou colocar esse link no chat depois, para quem quiser ler com mais calma, tá bom? E agora, para começar toda a discussão aqui, me parece nada mais natural do que dar uma motivação, tá? Então, quer dizer, como já foi meio que sugerido, né? Isso aqui tem uma certa relação com relatividade. Então, vamos começar de maneira bem vaga, tá? Se você tem dois eventos P e Q num espaço-tempo, seja lá o que isso quer dizer ainda, tá bom? Você meio que pensa que um evento ele vai ter 4 componentes, né? 3 componentes espaciais que você vê aqui, acho que talvez você consiga ver a seta do meu mouse, delta x, delta y, delta z, e você também tem uma coordenada temporal, né? E aqui eu estou pensando nesse V aqui como sendo o vetor ligando esses dois eventos, tá? Agora, a primeira coisa que você vê quando você faz uma matéria de física ou de relatividade é que a velocidade da luz, nada pode se mover mais rápido do que a velocidade da luz, que a gente vai considerar como sendo 1 aqui, tá? Sempre escolhendo unidades convenientes, você pode fazer isso. E aí o que você sabe é que o tamanho desse vetor, a norma desse vetor espacial aqui, não pode ser maior do que 1, por causa disso. Aí, se você organiza isso daqui um pouquinho, você multiplica tudo por delta t ao quadrado, passa subtraindo e o que seja, você chega nessa expressão aqui. E o que você observa dessa expressão é que isso daqui é muito parecido com o produto escalar de um vetor consigo mesmo, coisa que você aprende quando você faz um curso de álgebra linear, tá? Só que a coisa que está diferente aqui é que a coordenada temporal, que justamente está fazendo um papel diferente, ela apareceu com um sinal negativo aqui, tá? Dito isso, nós temos uma definição, tá? Então, o espaço de Lorentz-Minkowski, ele vai ser o espaço euclidiano Rn, que você está acostumado, só que a gente vai mudar um sinal no produto escalar que a gente está definindo. Então, a gente só escreve Ln para denotar o espaço Rn usual com este produto aqui, tá? Bom, e aí você pensa, bom, você só mudou um sinal, né? O que vai acontecer de diferente? E essa é a hora que eu te digo, muita coisa vai acontecer diferente, e basicamente a ideia hoje é a gente tentar entender um pouco juntos qual o tamanho do estrago que esse sinal vai fazer, tá? Então, a primeira coisa é que esse produto ele não é mais positivo definido, e isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que se você pegar um vetor e você fizer o produto escalar dele com ele mesmo, pode não ser positivo mais, ele pode ser negativo, ele pode ser zero, você perde o controle sobre isso. Totalmente. E isso vai motivar a seguinte terminologia vindo da física, tá? Então, se você pega um vetor não nulo, você vai dizer que ele é de tipo espaço, se o produto dele por ele mesmo for positivo, tipo tempo, se for negativo, e você vai dizer que esse vetor é de tipo luz, se o produto dele com ele mesmo for igual a zero, tá? E é claro que a gente vai tentar entender o motivo desses nomes, tá? Mas antes de passar para a física, é interessante a gente tentar fazer um desenho disso para ver como que essas coisas se parecem no espaço, tá? Então, se você pensar em dimensão 3, e você pega um vetor x, y, z, e você faz o produto dele com ele mesmo, você vai ter essa expressão aqui, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado. E a ideia é que a gente vai fazer isso aqui ser igual a uma certa constante c. E a ideia é ver o que acontece, o que essa equação aqui está representando no espaço, dependendo se o C for positivo, zero ou negativo, tá? Bom, então tá, da geometria analítica você sabe isso aqui, né? Se o C for positivo, você tem um hiperboloide de uma folha, é como se fosse um cilindro, mas você puxa ele um pouco nas pontas para parecer uma hipérbole mesmo. Se C for menor que zero, você tem um hiperboloide de duas folhas, quer dizer, é um negócio que ele não é conexo, ele tem duas componentes. E se o C for zero, isso daqui é de fato um cone, que por motivos talvez óbvios, talvez daqui a alguns minutos, a gente vai chamar de cone de luz, tá? E parece mais ou menos com isso daqui, tá? Então a gente tem essas figuras aqui. A ideia é que o cone de luz, que é esse cara aqui, a gente pode meio que imaginar ele pontilhado aqui, tá bom? Isso daqui vai ser
os vetores com tamanho 1, segundo a métrica de Minkowski, e aqui é uma das componentes do conjunto dos vetores de tipo tempo unitários. E a ideia é que mais ou menos assim, o cone está aqui, tá? Você vai desenhar um vetor saindo da origem, e aí se esse vetor estiver fora do cone, ele é de tipo espaço, se ele estiver no cone, ele é de tipo luz, e se ele estiver dentro do cone aqui, apontando para dentro ou para baixo, a gente vai dizer que esse cara é de tipo tempo, tá? Então, apesar daquela definição com as fórmulas e tal, se você quiser olhar bem geometricamente o que está acontecendo, a figura que você deve ter em mente é essa, tá? E aqui, claro, eu não escrevi, mas tem uma outra coisa interessante para notar, é que se você pegar um vetor de tipo tempo, você sabe que esse cara ele vai estar dentro do cone, mas, bom, de duas uma, né? Ou ele aponta para cima ou ele aponta para baixo. Então você vai dizer que ele é futuro dirigido se ele aponta para cima e ele é passado dirigido se ele aponta para baixo, tá? E, em particular, essa observação, esse tipo de terminologia, vai acabar sendo muito importante quando a gente discutir um pouco de espaços-tempo lá na frente, tá? Então, vamos indo. A gente definiu o que é o tipo causal de um vetor, como sendo tipo espaço, tempo ou luz para vetores, mas o fenômeno geral é que esse tipo de terminologia você pode adaptar para outros tipos de objetos geométricos, como subespaços vetoriais do LN, tá? Mais para frente a gente vai ver isso para curvas e superfícies também. Então, a ideia é mais ou menos assim. Aqui eu não vou tentar escrever definições muito precisas, eu não quero que isso fique técnico demais, mas moralmente o que está acontecendo? Você vai ter que um plano aqui, ele é de tipo espaço, se ele passa por fora do cone, tá bom? E isso quer dizer, se você pensar na figura anterior, que esse cara aqui, ele só contém vetores de tipo espaço, tá? Se você pegar um plano que ele corta o cone assim, aqui, claro, eu estou dizendo planos que passam pela origem, tá? Esse plano é de tipo tempo, porque ele contém vetores de tipo tempo. E um vetor de tipo luz ele vai ser tangente ao cone de luz, de acordo com essa figura aqui, tá? Então você vê que um plano de tipo luz, ele vai conter vetores de tipo espaço e de tipo luz, mas ele não contém nenhum vetor de tipo tempo, tá? E, quer dizer, acaba sendo importante entender esse tipo de terminologia, porque isso faz muita diferença quando você está tentando provar teoremas, conseguir resultados e coisas mais para frente, porque dependendo do tipo causal do objeto que você tem, as coisas elas podem mudar muito. O teorema pode até deixar de ser verdade e por aí vai. E essas vão ser algumas coisas que a gente vai tentar explorar aqui, tá bom? Mais intuição. Bom, quando você está estudando, né, geometria analítica, você vê que você aprende que dois vetores eles são ortogonais, né? Quer dizer, eles formam um ângulo de 90 graus, exatamente quando o produto escalar dá zero, né? Agora, veja, se você mudou a definição do seu produto escalar, você muda a sua noção de ortogonalidade também. Então, quer dizer, você pode pensar o que significa dois vetores serem ortogonais relativo à métrica de Minkowski aqui. Ou, em outras palavras, o que quer dizer dois vetores terem esse produto zero aqui, tá? E a ideia é simples se você comparar com o que você aprendeu em geometria desde criança, né? Você sabe que se você tem uma reta passando pelo centro de um círculo, então a reta tangente ao círculo ela vai ser ortogonal ao raio, né? De acordo com essa figura aqui. Quer dizer, essa reta aqui que a gente está vendo e esse vetor, eles formam 90 graus, né? Eles são ortogonais. E o que você vai tentar fazer para entender o que significa ortogonalidade no sentido de Minkowski é tentar repetir essa figura, né? Só que o que vai fazer o papel do círculo agora no espaço de Minkowski, aqui, claro, estou pensando em dimensão 2, né? Vão ser hipérboles, ramos de hipérboles. Por exemplo, você vê que o conjunto dos vetores de tipo espaço, não, desculpa, de tipo tempo, com essa norma vão ser esses dois ramos de hipérbole aqui, porque se você pensar
no cone de luz seriam as duas diagonais aqui, y igual a menos x e y igual a x, tá bom? Então, qual que é a ideia? Você olha para um vetor cuja ponta esteja nesse ramo de hipérbole, você olha para a reta tangente a essa hipérbole no ponto que toca, tá? E aí você vai ter que todos os vetores nessa reta aqui, eles são Lorentz ortogonais a esse primeiro vetor que você tem aqui. Então, você poderia pensar em transladar esse segundo vetor vermelho aqui para a origem. Então, quer dizer, os seus olhos, eles te enganam, né? Você vê que eles são ortogonais segundo esse produto aqui, mas se você transladar aqui, você vê que eles não fazem 90 graus mais. Porque, afinal, o que significa um ângulo agora entre vetores de tipos diferentes? Isso não é uma coisa simples de responder, tá? Certo. Agora, uma coisa que você poderia pensar, vendo essa figura, é ok, né? Se você tem um vetor de tipo tempo, você vê o complemento ortogonal desse cara como fazendo isso aqui. Se você pegar um vetor de tipo espaço, você vai ter uma situação muito similar, só que você vai ter um ramo de hipérbole em pé aqui, do outro lado. Só que o que seria o complemento ortogonal de um vetor de tipo luz? Você vê? E você vê que essa coisa ela pode ser um pouco estranha, porque o que acontece se você pegar a ponta desse vetor e você fizer ela andar ao longo desse hipérbole aqui? Se você fizer a ponta desse vetor estourar aqui para o infinito, você vê, talvez não seja tão difícil de ver que esse vetor aqui ele vai se aproximar da diagonal, né? E o cone de luz é exatamente a diagonal. Então você vê que realmente tem uma coisa estranha aqui. E, de fato, essa primeira bizarrice que a gente vai ver aqui. Claro, eu estou escrevendo proposição aqui, eu queria ter dito isso no começo. De novo, enfatizando para não tentar esquentar muito a cabeça com detalhes técnicos, eu vou falar muita coisa, mas eu vou provar pouca, tá? Essa vai ser uma delas, tá? Então, se você tem dois vetores de tipo luz, eles são ortogonais, se e somente se eles são proporcionais. Então, quer dizer, toda a sua intuição sobre geometria euclidiana que você poderia pensar em tentar salvar aqui, já era, tá? Não tem jeito. E o motivo pelo qual essa foi uma demonstração que eu decidi apresentar para vocês aqui é porque é álgebra linear só. Então é uma coisa que talvez esteja no alcance da maioria aqui. Então, mais ou menos assim. Qual que é a ideia? Você fixa um vetor de tipo tempo que você quiser, tá? Por exemplo, esse último cara aqui, vetor canônico, apontando na direção do eixo do tempo, tá? Agora, em álgebra linear, se aprende que se você tem um produto positivo definido, você pode sempre pegar um subespaço e você escreve o grandão como soma direta do espaço com seu complemento ortogonal, né? Aqui no LN esse produto não é positivo definido, mas nesse caso ainda dá certo, você ainda pode fazer isso, tá? E aí, então qual que é a brincadeira? Você vai pegar dois vetores de tipo luz e ortogonais, V e W, vamos escrever eles de acordo com essa decomposição, tá? E vamos tentar provar que, na verdade, esses caras eles têm que ser proporcionais. Agora, você vê, não está bem escrito explicitamente, mas a gente tem meio que três equações escondidas para usar aqui, né? Uma delas sendo que o V é de tipo luz, a outra que o W é de tipo luz, e a terceira equação é que esses dois são ortogonais, tá? Você abre essa conta, você vai chegar nessas três coisas, tá? Então, você vê mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Você vai ter que, como o quadrado escalar desse cara tem que ser zero, meio que o quadrado escalar dessa componente V0 tem que meio que balancear com a componente desse AU aqui, tá? A e B são números reais, e aí você vê que você não tem escolha, tem que acontecer isso daqui. E a mesma coisa para os outros dois. Agora, dito isso, já que vocês têm essas relações, você só calcula isso daqui, essa combinação. Você vai tentar misturar como se fosse uma rotação essas componentes V0 e W0 usando esses escalares aqui. Agora, o que acontece é que esse V0 e o W0, eles são ortogonais esse vetor de tipo U, e, portanto, eles são vetores de tipo espaço. E essa combinação também é de tipo espaço. Então,
quer dizer, um vetor de tipo espaço tendo quadrado zero, ele não pode ser de tipo luz, ele tem que ser o vetor nulo. Agora, a mágica que acontece aqui é que esses mesmos coeficientes você consegue usar para provar que o V e o W são linearmente dependentes. Aí você substitui e dá certo, tá? Então, quer dizer, você vê que é uma demonstração realmente usando ferramentas razoavelmente elementares, não estou usando nenhum teorema elaborado aqui, e ainda assim você conseguiu tirar um resultado muito estranho, tá? E existem muitas outras coisas estranhas também que a gente vai ver por aí, tá? Então, certo. Próxima coisa que é muito interessante notar quando você está tentando estudar álgebra linear com produtos internos, assim, e geometria, é que você vai ter transformações que preservam esse produto escalar ou não, né? E aí é claro que você quer focar sua atenção nos que preservam o produto escalar, porque significa que os objetos que são realmente geométricos, relacionados à geometria do teu espaço, eles vão ser invariantes sobre essas transformações, e isso te ajuda a ganhar ainda mais intuição sobre o que está acontecendo, tá? Agora, no caso euclidiano, é uma coisa que você vê também, são transformações ortogonais, que quando você pega o produto euclidiano entre dois vetores, é a mesma coisa que você aplicar a transformação nesses dois vetores e ver o que acontece. E é claro que um exemplo clássico em dimensão 2 são matrizes de rotação, tá? Você basicamente você pega dois vetores, você gira os dois por um certo ângulo, o produto escalar deles continua sendo o mesmo, tá? E aí, a coisa que você se pergunta nesse momento é, bom, tá bom, a gente sabe transformações ortogonais no espaço euclidiano, só que o que vai acontecer no espaço de Minkowski? E aí, quer dizer, você já vê que você está trocando alguns sinais, você tem funções trigonométricas aqui. E se você já viu função trigonométrica hiperbólica alguma vez na vida, isso aqui não vai soar tão estranho para você, tá? E justamente o nome das transformações que você dá que preservam esse produto no espaço de Minkowski são transformações de Lorentz, que são exatamente as mesmas que você vê quando você faz Física 2 ou sei lá quando que ensinam isso, tá bom? E aí você vê que tem esse tipo de analogia aqui direta. Comentaram, curiosidade, né? Você vê, bom, por que aqui você tem um sinal de menos e aqui você não tem, né? Bom, um jeito rápido de lembrar essa fórmula aqui é você ver que o primeiro vetor, né? Quer dizer, o que é a primeira coluna dessa matriz, né? É o que vai acontecer com o vetor 1,0, né? Bom, se você rodar esse cara, você vai chegar em cosseno θ, vírgula seno θ. E aí, bom, aí você pode notar, né, que a segunda coluna é a derivada da primeira, né? E aí você tem essa matriz também, você vê que o mesmo fenômeno acontece aqui. Então é uma coisinha engraçada de ver, tá? E aí é claro que se você já está mais interessado um pouco na álgebra por trás disso, aqui eu não quero entrar muito nisso agora, você vê que o conjunto das transformações preservando algum certo produto, seja o euclidiano ou seja o produto de Minkowski, eles vão formar um grupo, né, sobre composição de transformações, e você pode estudar até cansar a estrutura desses grupos aí, como que você decompõe isso aqui, quais que são subgrupos normais disso, qual que é a componente da identidade, e por aí vai. Na verdade, esse tipo de coisa estão, eu diria, razoavelmente bem explicadas no livro que eu tenho com o professor Limberopoulos, mas tudo bem, aí quem tiver interessado, a gente conversa mais sobre isso depois, tá? Agora, sobre álgebra linear, esse é mais ou menos o pacote básico, tá? Algumas palavras-chave que você pode ter em mente, ver o que acontece. E quando você está estudando geometria diferencial em dimensão 3, quer dizer, o que você foca mais são em curvas e superfícies, tá? Então, no restante dessa primeira parte da apresentação, vamos dar uma pincelada no que acontece em curvas e superfícies e vamos tentar apontar o que pode mudar muito de um espaço para o outro, tá? Então, claro, comentário bobinho que eu coloquei aqui, mas, enfim. Tá? Então, vamos passar para curvas. Agora,
você vê, antes a gente definiu o tipo causal de vetores, tipo causal de subespaços, e com isso a gente consegue definir tipo causal de curvas também, tá? E é basicamente assim, se você tem uma curva no espaço, você vai ter os vetores velocidade dessa curva, que são os vetores tangentes à curva, e você declara o tipo causal da sua curva como sendo o tipo causal desses vetores de velocidade, tá? E aí tem umas interpretações agora, de fato, vindo da física, que vão ajudar a justificar essa nomenclatura que a gente vem adotado até agora, tá? Então, basicamente, curva de tipo tempo, elas vão representar linhas de universo de partículas com massa positiva, tá? Porque é mais ou menos assim, você tem uma curva no espaço, em cada ponto dessa curva você tem um cone de luz apontando para o futuro, e essa velocidade aponta para dentro desse cone de tempo. Então você vê que a coisa realmente ela está andando com uma velocidade menor do que a da luz. Agora, curva de tipo luz, você vê que a velocidade dessa curva ela vai estar sempre no cone de luz em cada ponto. Então, meio que a interpretação é que essa coisa ela está indo na velocidade da luz e, portanto, não tem como ter massa. Tá? Então, somente, assim, em geral, se você tem dois eventos no espaço-tempo e você tem um vetor ligando esses dois eventos, e esse vetor é de tipo tempo, desculpa, é vetor de tipo luz, então significa que o evento que é a ponta desse vetor, ela só pode ter sido influenciada pelo início, pelo evento inicial, por meio de algum tipo de emissão de raio de luz, ou coisa assim, tá? E, finalmente, curvas de tipo espaço, elas representariam velocidades maiores que a da luz, porque, de novo, se você pensar que em cada ponto da sua curva você vai grudar um cone de luz, o vetor velocidade está apontando para fora, então não tem como alcançar isso, não tem significado físico explícito, tá? E, de fato, uma das coisas que você vê quando você faz um curso de geometria diferencial, inclusive, eu acho que eu já vi algumas pessoas ensinarem isso em um curso de cálculo também, cálculo 2 ou cálculo 3, não tenho certeza, né? Se você pega toda a curva, você pode reparametrizar ela para ter velocidade unitária, né? Uma parametrização por comprimento de arco, que chamam, né? No R3, beleza, dá certo. Espaço de Minkowski pode não dar tão certo, porque a ideia é que meio que o comprimento de arco de uma curva de tipo luz, ele é identicamente zero, né? Porque você estaria integrando o tamanho desse vetor. Bom, o tamanho é zero, né? Então, você não pode usar... Como que eu posso dizer isso? Se você pensa na linha de universo de um próton, o relógio que esse cara está carregando meio que não consegue medir nada, é meio como se fosse sempre zero, 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 está indo na velocidade da luz, ele quebra. Você não consegue usar esse tempo próprio dele como parâmetro, entendeu? Então, essa é uma das coisas que já podem começar a ser um pouco estranhas aqui, tá? E, mais precisamente, as fórmulas que eu quis dizer quando eu estou pensando em comprimento de arco são essas daqui, tá? É o clássico. Você vai integrar a norma do vetor velocidade da sua curva, no intervalo de definição da curva, e você vai ter o comprimento da sua curva, tá? Bom, mas só que se a curva for de tipo tempo, o que vem dentro da raiz aqui seria negativo. Então, problema, né? Então você faz a sua gambiarra básica aqui, você coloca um sinal de menos, agora essa integral faz sentido também. E, bom, do mesmo jeito que esse L de alfa aqui é de fato o comprimento da sua curva, esse T de alfa aqui seria mais ou menos assim. Você começa no ponto inicial da sua curva, você imagina que você tem um observador ao longo dessa curva aqui, e esse T de alfa meio que seria o tempo medido por um relógio que esse cara que está viajando ao longo da curva tá medindo, tá? E isso daqui, quer dizer, tem um comportamento mais ou menos análogo ao disso, que ajuda a conseguir reparametrizações com velocidade unitária para curvas de tipo tempo também, tá? Só que para curva de tipo luz ainda tem um problema, né? A gente não consegue fazer isso. Só que aí você não se dá por vencido, né? Você pensa, bom, se eu não consigo reparametrizar a sua curva para velocidade C1, então eu vou reparametrizar para aceleração C1. E acontece que sempre dá para fazer isso daqui. O argumento é um pouco mais técnico, você tem que buscar soluções de uma certa equação diferencial ordinária, e eu não vou entrar nisso, tá?
mas isso é uma coisa interessante que dá para fazer, né? Se a velocidade não pode ser 1, se a velocidade tem que ser 0, você vê como é estranho as coisas que eu tô falando, né? Se a velocidade vai ser 0, você desiste e tenta fazer a aceleração ser 1, né? Quer dizer, se você não está pensando em relatividade, você vê alguém falar isso, você vai falar, esse cara tá louco. Só que não, isso realmente acontece nesse contexto aqui, tá? E dito isso, já que a gente tem parametrizações boas para lidar com curvas, a gente pode ir em frente e lidar com uma teoria de curvas, tá bom? Agora, qual que é a ideia fundamental da teoria de curvas, pelo menos num espaço euclidiano, né? Você tem... Aqui realmente eu queria ter colocado mais figuras, mas tempo não deu, e eu ser figuras demais. Talvez eu tivesse que estourar o tempo, então acho que eu... Mas, enfim, a ideia é que se você tem uma curva, que em cada ponto da sua curva, você vê que você pode colocar uma base ortonormal do espaço em cada ponto da sua curva. E a ideia é que você quer escrever derivadas desses caras como combinações dos próprios, e aí você vai ter alguns coeficientes que são chamados de curvatura e torção, tá? E aí, quer dizer, a ideia é que você consegue reconstruir a curva a menos de movimento rígido só usando essas duas funções. Isso que é o teorema fundamental das curvas, que você aprende quando você faz um curso de geometria diferencial também. Agora, o que acontece é que você poderia pensar, né? Bom, como que isso fica no L3, né? Espaço de Minkowski em dimensão 3. Alguns casos dão certo, alguns casos não dão mais. Se o plano osculador, agora recordando, o plano osculador, ele é sempre gerado pelo vetor tangente pelo vetor normal da curva, tá? Então é como se ele estivesse acompanhando o que está acontecendo com a curva, sem escapar para cima ou para baixo, tá? Se esse plano osculador for de tipo luz, problema. Se você não consegue um referencial adaptado à curva. Agora, por outro lado, acontece uma coisa melhor. Você consegue... Há uma gambiarra a ser feita aqui, que você consegue trocar a curvatura e a torção por uma função só. Então, é mais ou menos assim. O fato desse plano osculador ser de tipo luz, apesar de, a priori, te causar um problema, é meio que ele tá matando um grau de liberdade que você tem para reconstruir a curva. E aí você consegue reconstruir ela com uma função só. E aí, por exemplo, equações de Frenet-Serré, quando você vê no curso de geometria diferencial, elas mudam. Elas ficam mais parecidas com isso aqui. Então, por exemplo, você vai ter que... Essa daqui é a matriz dos coeficientes que você obtém quando você escreve as derivadas do referencial como combinação do próprio referencial. Aqui, esse epsilon e eta são coeficientes que são 1 ou menos 1, dependendo do tipo causal de alfa, e não tem jeito. Se você está lidando com geometria lorentziana, se você está lidando com geometria lorentziana, não tem como escapar desses sinais chatos, mas acontece, tá? E isso daqui, se você pensar que ambos o epsilon e o eta são iguais a 1, você vai ter kappa, tal, menos kappa e tal de novo. Então, isso aqui ele pode te lembrar um pouco do que você vê, por exemplo, livro do... Acho que inclusive o livro de geometria diferencial do professor Manfredo Perdigão do Carmo, ele usa essa convenção aqui. Você pode encontrar essas coisas feitas no R3 lá. Agora, a novidade, né? A novidade é que se você começa a olhar no espaço de Minkowski, você vai ter matrizes muito diferentes aqui. Para curvas de tipo luz, você tem essa matriz aqui, que ela tem zeros nas duas diagonais. E aqui para curvas de semiluz, aqui eu estou chamando de semiluz as curvas que elas são de tipo espaço, mas o plano osculador é de tipo luz, tá? E aqui, claro, por admissível, eu quero dizer a classe de curvas que funciona exatamente igual no R3, tá? Então, essa é uma direção de estudo que você pode ir atrás. Você pode entender como que a teoria de curvas, ela se adapta de um ambiente para o outro e o que acontece de novo ou não. Aí, claro, né, dá para você usar isso daqui para estudar outras coisas, por exemplo, hélices e outros tipos de curvas especiais que podem acontecer no espaço de Minkowski ou não, e você usa
esse tipo de ferramenta aqui, tá? Então, essa é uma direção de estudo que você pode ter. Esse é um tópico que pode ser interessante estudar, tá? Ok, dito isso, a teoria de curvas, essa é mais ou menos que a ideia principal, esse é o teorema fundamental das curvas. E agora, para superfícies, a ideia muda um pouquinho também, tá? Então, você vê que você está tentando estudar algum tipo de objeto geométrico novo, você vê que o roteiro é sempre tenta ver como que você definiria o tipo causal desse objeto primeiro, para depois ver como que isso vai influenciar os resultados que você já conhece da geometria clássica e ver o que vai mudar ou não. Agora, o tipo causal de uma superfície, você vê uma superfície dentro do espaço tridimensional, ela tem planos tangentes, tá? Só que a gente viu lá atrás como que define tipo causal para planos dentro do L3, tá? Então você vai definir o tipo causal da superfície pelo tipo causal dos planos tangentes, tá? Então você pode ter superfícies de tipo espaço, superfícies de tipo tempo e superfícies de tipo luz. Elas são completamente degeneradas, tá? Agora, apesar disso, uh, se a sua superfície não for de tipo luz, essencialmente tudo que você aprende num curso inicial de geometria de curvas e superfícies acaba sendo verdade. Então, tome, você tem tudo isso daqui. Agora, recordando mais ou menos o que acontece, a, a primeira forma fundamental não é nada mais do que a restrição do produto escalar do L3 para os planos tangentes, tá, da superfície. A segunda forma fundamental é basicamente assim, você sabe, você viu pelo menos num curso de cálculo 3 que você sempre pode pegar parametrizações para superfícies, tá? Pelo menos localmente em pedaços da superfície. As derivadas primeiras dessa parametrização, elas são tangentes à sua superfície. Derivadas segundas, não necessariamente. E essa segunda forma fundamental é a componente normal desses caras, tá? A aplicação de Gauss é basicamente assim: você vai pegar um ponto da sua superfície e você vai associar o vetor normal unitário n de p, tá? A aplicação de Weingarten é menos a derivada total dessa aplicação normal aqui, e com isso você consegue definir o que são as curvaturas média e gaussiana dessa superfície, tá? Teorema de Bonnet é uma classificação de superfícies via equações de compatibilidade, é um resultado um pouco mais profundo que abusa um pouco da teoria de equações diferenciais parciais. Eu não quero entrar nisso, só estou citando que é um teorema importante que continua sendo verdade, pelo menos para uma classe grande de superfícies, tá? E também temos superfícies mínimas ou máximas, que é quando a curvatura média é zero. Acho que, inclusive, semana passada teve a palestra da professora Cláudia sobre superfícies com curvatura média constante, tá? Superfícies mínimas ou máximas, aqui eu estou chamando, já vou explicar por quê, são um caso particular disso, quando a curvatura média é zero, tá? Agora, que inclusive, caro Igor, ela está assistindo você aí, viu? sim, sim. Tá Eu ela lembro de aí. ter visto lá. Legal. Certo, então eu ainda não consegui ver a gravação, tô querendo ver a gravação dela logo, mas eu imagino que uma das coisas que ela pode ter citado lá é que qual que é uma interpretação geométrica para superfícies mínimas, né? Se você pega uma curva no espaço, você olha para todas as superfícies que tem essa curva como bordo, você pode olhar para a área dessa superfície, né? E aí o que acontece é que superfícies mínimas, elas são pontos críticos do funcional área, né? O funcional área, ele faz o seguinte, ele pega uma superfície que tem essa curva como bordo e gospe a área, né? E aí você prova que a superfície ela vai ser um ponto crítico disso se o H for igual a zero. Só que o problema aqui é que se você está no espaço de Minkowski, se você tem superfície de tipo espaço com H igual a zero, não vai ser um ponto de mínimo local, vai ser um ponto de máximo local. Então essa nomenclatura muda também, e esse tipo de coisa aparece quando você está estudando relatividade geral, tá? Então, a nomenclatura, inclusive, que eu acabei adotando com o professor Limberopoulos no livro e tal, para não ficar tendo que distinguir isso, em todo caso, a gente chama essas superfícies de críticas, tá? Agora,
Isso daqui, em particular, é um tópico muito interessante e tem uma construção que eu queria falar um pouco sobre isso. E de novo, assim, a natureza do assunto é um pouco técnica, então realmente tenta focar mais nas ideias, tá? Quando você está estudando superfície mínima no R3, você vai ter que os domínios das suas parametrizações, elas vão ser subconjuntos abertos do R2. Bom, só que aí você pensa, né? Bom, o que é o R2? É a mesma coisa que o conjunto dos números complexos, né? Então, você pode olhar para superfícies definidas nos números complexos. Agora, aqui, e aqui essa também é uma coisa interessante de notar, é que você não tem muito jeito, você vai ter que usar algumas coisas de análise complexa se você quiser estudar isso daqui, tá? E aí o que acontece é que eu estou enfatizando aqui x de z barra porque você não sabe se essas funções coordenadas da parametrização elas são mais analíticas, né? Mas, muito brevemente, o que você consegue provar é que toda superfície mínima é localmente representada por uma tripla funções holomorfas ou analíticas satisfazendo essa condição aqui. E claro, um comentário você vê, você está somando um monte de coisa ao quadrado, então cada uma delas é zero. Não, são funções complexas, não reais, tá? Então isso daqui, essa condição, ela pode soar meio estranha, mas ela é perfeitamente razoável no contexto, tá? Então, e aí você pode tentar obter propriedades geométricas da superfície a partir desses dados de Weierstrass, que a gente chama, tá? Representar isso aqui por uma tripla de funções assim, a gente chama a representação de Weierstrass da superfície mínima, tá bom? E claro, a primeira coisa que você pensa é, o que acontece no L3? Superfície de tipo espaço, beleza, mesma coisa. Só que é razoável esperar que você mude o sinal, né? Já que você mudou o produto escalar. Não tem muitos comentários aqui. Superfície de tipo tempo, problema. Aí o que acontece é que como você está mudando o tipo de geometria da sua superfície, você tem que usar o conjunto dos paracomplexos. Então, basicamente, a minha unidade imaginária, eu quero que o quadrado dela vai ser 1 e não menos 1. E aí você vai ter essa mesma relação aqui para uma noção adequada de holomorfia em domínios de C', tá? E claro que isso daqui, esse C' ele vai acabar sendo o modelo algébrico da geometria do espaço de Minkowski em dimensão 2, e algumas coisas acontecem muito diferentes, tá? Para começar aqui, enquanto o conjunto dos complexos é um corpo, isso daqui é só um anel, então você pode ter divisores de zero, que vão corresponder aos raios de luz no L2, tá? Equivalência de diferenciabilidade com analiticidade para séries, tchau, não tem mais, tá? Equações de Cauchy-Riemann, que você vê no curso de análise complexa, elas mudam o sinal, você não tem mais o sinal aqui. Fórmula integral de Cauchy, tchau, não tem mais. Então você vê que a coisa está complicando, isso daqui piora, né? Teorema de Liouville, que você vê quando você faz análise complexa, né? Toda função inteira limitada tem que ser constante. Tchau, não tem mais. Parte real de uma função holomorfa é harmônica, mas nesse caso aqui ela vai ser solução da equação da onda, ao invés da equação de Laplace. Quer dizer, isso daqui você pensa, né, como uma função U satisfazendo isso daqui, você pensa como uma solução estacionária da equação do calor, né? Só que agora você troca a equação do calor para a equação da onda. Então, realmente, você vê que você tem que aprender várias ferramentas muito diferentes para tentar manter algum tipo de intuição e consertar essas coisas quando você mudou um sinal só, tá? E claro, tem um problema clássico que é estudado usando essas técnicas, que é o chamado problema de Bjorlin, só para citar outra direção de estudo também, que o enunciado é assim: você pega uma curva no espaço, tá? E você olha para um campo de vetores unitários ao longo da curva, que é ortogonal à curva. Aí você pergunta, existe uma superfície mínima que passa por essa curva, cuja normal é o campo prescrito? Acontece que a resposta é sim, e ela é única, tá? Pelo menos no R3. Agora, quando você está no espaço de Minkowski, o tipo causal de alfa, ele começa a fazer diferença. Por exemplo, e tem muita gente estudando variantes desse problema até hoje. Então, isso aqui é uma área de pesquisa razoavelmente ativa, tá? Eles estudam esse problema em variedade riemanniana de dimensão 3, algumas. Tem versão lorentziana desse problema. Inclusive, tem um artigo
que eu vi que eles tentam, para quem sabe o que é isso, eles estudam um problema de Bjorlin desse para grupos de Lie de dimensão 3 com métrica riemanniana invariante à esquerda. Então você vê que esse negócio aqui ele vai muito longe, tá? Mas para mim, falando de curvas e superfícies, eu acho que essa é mais ou menos a ideia geral aqui. Agora a gente vai trocar de marcha um pouco e vamos ver o que acontece um pouco em dimensões mais altas, tá? Só uma pergunta rápida, até quando eu tenho a 750? Você tem até as 8 horas, tá? Vai ficar à vontade. Tranquilo, ótimo, muito obrigado, não preciso correr tanto então. Legal. Só corrigindo, o seu horário, 8 horas dos Estados Unidos, aqui é as 9. Sim. Aqui é as 9. Suas 20 horas, professor. Sim, obrigado. Ótimo. Então, vamos continuar o show. A ideia aqui é que agora a gente passa para a discussão de variedades, tá? Agora, para quem nunca ouviu essa palavra, não quer ficar tão perdido, a ideia aqui é que, para os propósitos da apresentação aqui, você pode pensar numa variedade, uma variedade diferenciável, é como se fosse um análogo em dimensão possivelmente maior de superfícies que você aprende no cálculo 3 e em geometria diferencial de curvas e superfícies, tá? Vai ser alguma coisa que localmente parece com Rn, tá? É um tipo de conjunto onde em torno de cada ponto você consegue parametrizações, tá? E basicamente um tipo de conjunto que não é exatamente um Rn, mas ele é formado colando pedacinhos de Rn e tem um tipo de estrutura onde você pode realizar cálculo, tá? Eu não quero entrar em detalhes muito técnicos dessa definição, ainda mais porque não vão ser necessários para pegar a ideia geral do que está acontecendo aqui. Então, de novo, você pode pensar nisso como um análogo de dimensão maior de superfícies no R3 e no L3, tá? E aqui, bom, eu estou definindo o que é uma métrica lorentziana, tá? Que é basicamente uma escolha suave de produtos escalares lorentzianos em cada espaço tangente à sua variedade, tá? E aqui eu queria chamar a atenção. Lembra, eu acabei de falar que você pode pensar nisso como um análogo em dimensão alta de superfícies. Se superfícies têm planos tangentes, variedades vão ter espaços tangentes, tá? Só que a dimensão não é mais 2, pode ser maior, tá? E é claro que se você sabe o que é uma métrica riemanniana, é a mesma coisa, tá? Só que ao invés de pedir produtos escalares positivo definidos, a gente está pedindo produtos lorentzianos, tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que o espaço de Minkowski, o espaço de Lorentz-Minkowski que a gente viu na primeira metade da apresentação, ele é o protótipo linear dos espaços tangentes de variedades lorentzianas, tá? E, é claro, o próprio espaço de Minkowski é um exemplo disso aqui. Agora, lá atrás, a gente tinha mencionado em algum momento sobre vetores de tipo tempo passado dirigidos e futuro dirigidos, né? Então, a gente vai dizer que uma métrica lorentziana ela é temporalmente orientável se tem um campo de vetores de tipo tempo definido na variedade inteira, tá? E, por exemplo, no espaço de Minkowski que a gente viu lá atrás, o vetor 0,000001. Esse cara é de tipo tempo e você pode mover esse vetor para todos os pontos, e é esse cara que está te dizendo qual parte do cone aponta para cima ou qual parte aponta para baixo, tá? Então, uma variedade lorentziana conexa com uma métrica temporalmente orientada por uma seta do tempo, V é um espaço-tempo, tá? Então, se você pensar, essa daqui é uma definição precisamente matemática do que é um espaço-tempo, e inclusive gente estudando física teórica, relatividade, ou gente estudando geometria lorentziana, nível de pesquisa e tudo, essa é a definição formal que a gente usa, tá? Certo. Agora, uma coisa que você vê também é que toda variedade diferenciável possui métricas riemannianas, tá? No curso de pós-graduação, quando se faz um curso de geometria riemanniana, você tem aquele argumento clássico usando partições da unidade, né? Você vai pegar uma partição
da unidade subordinada a uma cobertura da sua variedade por sistemas de coordenadas, você puxa as métricas euclidianas em cada pedacinho da sua variedade e você cola tudo usando partição da unidade. Isso é meio técnico, não quero entrar muito mais nisso. Só que esse argumento que é o padrão, ele não funciona mais para variedades lorentzianas, porque se você... Quer dizer, a ideia aqui é que se você tem uma combinação convexa, na verdade, convexa não, como que eu posso dizer isso? Se você tem uma combinação linear de produtos positivos definidos com coeficientes positivos, isso também dá um produto interno, só que para um produto que não é mais positivo, isso pode ser zero, isso pode ser degenerado, dá tudo errado. Agora, não só o argumento padrão que você usa, ele dá errado no caso que a gente quer estudar, na verdade tem obstruções topológicas para a existência de métricas lorentzianas. Então, isso aqui vai apontar também a outro tipo de ferramenta que acaba sendo necessária se você quer estudar essas coisas. Quer dizer, o que eu já mencionei até agora, você precisa um pouco de equações diferenciais, análise complexa entra, agora você vai ver topologia também, em particular topologia algébrica acaba sendo muito importante para isso, tá? E esse é o teorema, essa é basicamente a resposta para a sua pergunta, né? Quer dizer, estou falando que você tem obstruções topológicas para existência de métricas lorentzianas, então, quer dizer, você pergunta, se tem obstruções, quais? Tá bom, são essas, são equivalentes. A sua variedade tem uma métrica lorentziana. Segundo, ela tem uma métrica lorentziana temporalmente orientável, tá? Observe que essa métrica que eu estou citando no item 2 não necessariamente é a mesma citada no item 1, tá? Por exemplo, o que eu quero dizer, quando você for provar que 1 implica 2, a métrica, você começa com uma métrica lorentziana, mas você tem que se virar para arrumar outra, tá? Que seja temporalmente orientável. 3. Tem um campo de vetores que nunca se anula. E no item 4, a topologia algébrica entra. Ou a sua variedade é não compacta, ou a característica de Euler é zero. Tá? E aqui a característica de Euler, eu estou pensando bem naquele sentido que você aprende quando você está no ensino médio, mexendo com poliedro, que você tem vértices menos arestas mais fáceis igual a 2. É bem nesse sentido. Tá? Essa noção de característica de Euler você pode definir para várias classes de espaços topológicos, em particular variedades, e isso aqui acaba conversando legal com a parte da geometria diferencial, tá? Então, a gente tem isso aqui, eu vou dar uma demonstração de mentirinha para vocês, tá? 1 implica 2, sutil, não vou fazer, tá? 2 implica 1, quer dizer, vamos lembrar, o que era 2 implica 1, né? Se você tem uma métrica lorentziana temporalmente orientável, então tem uma métrica lorentziana. Tá bom. 2 implica 3. Bom, 2 implica 3, vamos lembrar o que era. Era, se você tem uma métrica lorentziana temporalmente orientável, então existe um campo de vetores que nunca se anula. Tá bom, a seta do tempo tá lá, ok. E 3 sem somente ser 4, topologia algébrica, então tô dando migué em vocês aqui. Agora, o interessante é provar que se você tem um campo de vetores que não se anula, então tem uma métrica lorentziana temporalmente orientada. E essa conta aqui, ela é interessante de ver porque ela não é muito complicada e ela usa explicitamente o campo que tem. Então, a ideia aqui é que a gente viu, né, a gente sabe que toda variedade tem uma métrica riemanniana. Pega qualquer uma, não interessa qual. Pegou uma e pegou um campo que não se anula. Então, a ideia é a gente usar essa métrica H para construir a métrica lorentziana G, de modo que esse campo X que foi prescrito seja a seta do tempo. Tá? E aí o que acontece é que essa fórmula dá certo. Tá? Claro, tem um detalhezinho de álgebra linear para checar que isso daqui de fato, métrica não degenerada com índice 1, blá blá blá, mas eu não vou entrar nisso, tá? Mas o que é interessante notar nessa fórmula aqui é que se você colocar tanto o V e o W como sendo o X, o campo X no ponto X, você vai ver que um desses caras aqui vai cancelar esse denominador, tá? E você vai ter o H de X, X menos 2 vezes o H de X, X.
Então, quer dizer, você está definindo isso daqui de tal modo que o quadrado escalar do x, segundo a métrica g, é igual a menos o quadrado escalar do x, segundo a métrica h, e, portanto, é estritamente negativo. Então, quer dizer, pelo menos com essa conversinha, já deu para ver mais ou menos que esse x vai ser a seta do tempo para essa métrica nova, tá? Aí, isso daqui, posso falar mais sobre isso depois, se o pessoal quiser, tá? Então, vamos em frente. Certo. Então, quer dizer, até agora a gente está falando sobre isso de orientabilidade temporal. Só que o que acontece é que também dá para você falar de orientabilidade espacial de variedades. Por exemplo, você sabe que se você pegar um toro ou uma esfera, são superfícies orientáveis, tá? Agora, se você pegar uma faixa de Möbius ou uma garrafa de Klein, elas não são orientáveis, tá? Você não consegue mergulhar isso dentro de um R3 sem ter autointerseções, né? Agora, o que eu estou querendo dizer aqui é que essa noção de orientabilidade temporal para métricas lorentzianas e a orientabilidade espacial de uma variedade que a priori não precisa ter métrica, elas são completamente independentes, tá? Então, agora eu queria tentar ilustrar alguns exemplos do que pode acontecer ou não. E o primeiro exemplo é assim. Então, vamos definir essa métrica lorentziana aqui no R2, tá? E você vê, esse sinal de menos aqui já te diz uma dica que essa métrica vai ser lorentziana e não riemanniana, inclusive esse outro sinal de menos aqui. E eu estou colocando esses coeficientes, cosseno e seno, porque qual que é a ideia aqui? Você sabe que funções trigonométricas assim bonitinhas, elas sempre estão relacionadas com rotações, tá? Então, primeira coisa, só para tirar isso do caminho, existe uma seta do tempo para essa métrica, tá? Que eu estou dando explicitamente essa. E a ideia é que, você vê o que está acontecendo? A seta do tempo, em cada plano tangente a esse R2, a seta do tempo está girando, tá? Então, isso significa que os cones de luz também estão girando, tá? Então, o que vai acontecer, inclusive eu tenho figuras no próximo slide, isso daqui ele vai ficar vai ser bem mais claro, tá? Essa métrica ela vai passar para o quociente. E com quociente eu quero dizer o seguinte, você consegue meio que dobrar o R2 de tal modo e fazer uma colagem tal que essa métrica ela continua sendo uma métrica válida na superfície que você obteve depois de fazer essa colagem e dobragem, tá? E acontece que isso daqui vai dar uma faixa de Möbius. Então, basicamente, o que eu estou definindo aqui é uma métrica lorentziana temporalmente orientável numa faixa de Möbius, que não é espacialmente orientável. E a ideia é mais ou menos assim. Você começa com o cone de luz na origem, tá? Você vê que na origem aqui, se você colocar x e y igual a 0, esse cosseno aqui vai ser 1, tá? Esse seno vai ser 0, e você só tem tipo dx quadrado menos dy quadrado, que em notação diferencial é a métrica de Minkowski. Então você vê que o cone futuro nesse ponto aqui é justamente o que você espera, tá? Só que com essas funções trigonométricas, o que está acontecendo? A gente está fazendo esse negócio girar cada vez mais aqui. Esse cone está girando em sentido horário, conforme a tua coordenada x aumenta, tá? E a ideia é que, o que está acontecendo aqui? Você vê qual a identificação que a gente está fazendo. A gente está olhando para os pontos da forma 0,y e os pontos da forma meio, menos y. Então você vê que realmente, se eu olhar aqui para comparar o cone de tempo futuro no 0 e no 0,5, você vê que esse cone vermelho aqui, apesar de a gente ver ele apontando para baixo, esse cara aqui ele está apontando para o futuro deste ponto. Esse cone aqui está apontando para o futuro deste evento. Agora, você pensa lá na dobradura, né? Como que você faz a faixa de Möbius? Você pega uma tira de papel, você corta ela, você vira um dos lados para ficar na mesma direção e cola. E é isso daqui que você obtém. Então você vê que realmente você está obtendo, como esse cone colou direitinho com esse cone, você vê que no processo de formação da faixa de Möbius, você não vai ter nenhum problema técnico com a definição da métrica.
tá? Então, realmente, você consegue ter uma métrica temporalmente orientável numa faixa de Möbius. Aí você lembra lá do Tony Stark fazendo conta com isso no último filme dos Vingadores, né? Mas tá bom. Então, esse daqui é um exemplo que é interessante ter em mente, tá? Vamos ver o que mais que tem agora depois disso. Certo. Então, você vê que entender orientabilidade temporal é importante, e isso aqui, ele vai. Essa noção de orientabilidade, quer dizer, ela é fundamental para você falar de espaços-tempo, né? Que, inclusive, uma coisa que, nesse ponto, a gente já pode dizer o que é relatividade geral, né? Do ponto de vista matemático. Relatividade geral é o estudo de espaços-tempo desse modo aqui, quer dizer, você vai estudar propriedades causais desses espaços-tempo. Isso é relatividade geral, tá? Do mesmo modo que relatividade especial é o estudo da geometria do espaço de Minkowski, tá? Que era o que a gente estava discutindo no começo da apresentação aqui, tá? E agora, a causalidade disso aqui, do espaço-tempo, vai ter influência na geometria e na topologia, tá? Então, alguns exemplos de condições que a gente tem são essas daqui, que a gente chama a escada causal, tá? Em relatividade. Aqui são algumas condições que é mais ou menos assim. A gente vai dizer que um espaço-tempo é cronológico se ele não admite curvas de tipo tempo fechadas. E, claro, por curva fechada eu quero dizer uma coisa que a curva ela começa num ponto, ela dá uma volta e ela termina onde ela começou, tá? Agora, se você pensar em termos da física, o que isso quer dizer, né? Você tem uma curva de tipo tempo que ela é fechada, quer dizer que você podia voltar no passado e matar o seu próprio voo antes de você nascer, né? Então, quer dizer, é uma condição causal que você não espera que o universo reflita, né? Quer dizer, modelos convenientes para espaços-tempo, quer dizer, por que você está estudando isso? Você quer tentar modelar o universo, né? O que está acontecendo lá fora, né? Certamente você não quer um modelo que tenha uma propriedade estranha dessa, porque a gente sabe que, infelizmente ou felizmente, não dá para voltar no tempo, né? Outra condição um pouco mais rígida é que o espaço-tempo é causal, que além de não permitir curva de tipo tempo fechada, você também não permite curvas de tipo luz fechadas. Tá? Então é uma condição um pouquinho mais forte. Eu vou dizer que o espaço-tempo é estavelmente causal se existe uma função tal da variedade tomando valores reais que ela é estritamente crescente ao longo de curvas de tipo tempo ou luz. Tá? E uma interpretação para isso daqui, que é relevante, é que mais ou menos assim, você sabe que quando você está lidando com o espaço de Minkowski, você tem a componente temporal dos pontos, né? E você pode olhar para a função que pega um evento no espaço de Minkowski e devolve essa componente temporal, né? Então você tem um tempo globalmente definido. Só que para um espaço-tempo arbitrário isso não é verdade mais, não tem nenhum motivo para isso acontecer. E acontece que se você está com um modelo de espaço-tempo que acaba por ser assim, que acaba possível você ter uma noção de tempo global, então isso aqui vai ser relevante e vai te ajudar a conseguir propriedades boas de um espaço-tempo, tá? E globalmente hiperbólico se cada diamante causal é um subconjunto compacto de M. Agora, essa última condição aqui, ela é muito técnica. Para falar a verdade, eu não queria citar ela aqui agora, só que o que acontece é que todos os teoremas importantes de causalidade de espaços-tempo, elas acabam precisando dessa condição aqui. Então, basicamente, o que acontece é que é mais ou menos assim, você pega dois eventos, tá? O que é um diamante causal? Você vai olhar para o futuro de um ponto e você vai intersectar isso com o passado de outro. Se você pensar na interseção de dois cones, isso vai dar mais ou menos uma coisa que lembra um diamante, entendeu? Agora, como que isso parece numa variedade a priori abstrata? Sei lá, né? Só que se você impor condições topológicas desse conjunto, seja lá como ele realmente se parece, você consegue provar teoremas e tirar, inclusive, conclusões físicas sobre o que acontece com isso depois, tá? Agora, eu estou citando essas condições aqui da escada causal porque elas acabam sendo umas das mais importantes. Há outras que eu não estou incluindo aqui, mas de qualquer modo,
cada uma dessas condições, ela implica a próxima. Na verdade, agora que eu percebi, eu fiz uma besteira aqui. Condições acima implica a próxima, eu quis dizer o contrário, tá? 4 implica 3, implica 1. 4 implica 3, implica 2, implica 1, e nenhuma das condições descendo é verdade. Todas as recíprocas falham, tá? Então, quer dizer, o espaço-tempo ser globalmente hiperbólico é a condição causal mais forte que você pode impor no seu espaço-tempo, tá? E, inclusive, tem uma curiosidade interessante aqui, que é o que acontece. Se você... Einstein estava estudando isso daqui, né, na época, e tinha o Kurt Gödel, que estudava lógica, e, inclusive, o exemplo de um espaço-tempo que é cronológico, mas não é causal, foi um presente de aniversário do Gödel para o Einstein, não lembro em que ano agora. Então, quer dizer, você vê que os nomes grandes, eles brincavam com isso daqui, eles eram amigos, eles davam, quer dizer, o que era um presente de um para o outro? Então, você tem suas equações aqui, ó, eu resolvi, tá uma solução. Aí, então, você tem esse tipo de coisa engraçada também na história, tá? Agora, vamos ver, eu não sei se vai dar para eu chegar talvez até o finalzão, mas vamos lá. Alguns teoremas clássicos de mergulhos, de variedades, que são coisas que você vê também quando você está fazendo um curso de geometria riemanniana, é que, bom, toda variedade diferenciável você pode jogar dentro de algum Rn, ela pode ser mergulhada dentro de um Rn, legal. Tem o teorema do mergulho de Nash, que diz que toda variedade riemanniana tem um mergulho isométrico no Rn, para algum n grande o suficiente, tá? E aí você pensa, bom, será que no caso lorentziano, para espaços-tempo, tem algo parecido? Olha, tem. Tá? Inclusive é razoavelmente recente, de 2008, tá? Então, se você tem um espaço-tempo estavelmente causal, você consegue colocar ele dentro de um espaço de Minkowski, de dimensão grande o suficiente, sem somente ser a função temporal desse cara, ela é íngreme, no sentido que o gradiente, ele não chega perto de ser o vetor nulo, tá? Então, quer dizer, dá para você ir nessa direção também, buscar teoremas desse tipo. Certo. Mais uma bizarrice. Esse daqui vai dar para tentar provar também. Nenhum espaço-tempo compacto é cronológico. O que quer dizer que se o espaço-tempo ele é pequeno, em algum sentido, você consegue voltar no tempo, tá? Então, o que acontece é que é poético, mas o futuro de qualquer evento é um subconjunto aberto, tá? E aí você olha para a cobertura finita do seu espaço-tempo formada pelos futuros dos pontos, você extrai uma subcobertura finita e você cria um laço. Porque se você vai ter que um ponto, ele vai estar no futuro de algum outro, que vai estar no futuro de algum outro, e por aí vai. Só que como você tem uma quantidade finita de pontos, uma hora você repete um evento e aí você fechou esse cara. Tá? Então, se o teu espaço-tempo é compacto, você pode voltar no tempo. Agora, último tópico, vamos ver como é que isso vai ser. Se você tem uma variedade riemanniana, você pode definir o que é a distância de dois pontos, distância intrínseca, como o mínimo dos comprimentos de curvas ligando os dois pontos, tá? E aí você vai ter um espaço métrico, e aí o que acontece é que a sua variedade é geodesicamente completa, sem somente ser, você tem um espaço métrico completo, tá? E aí o que você pergunta é, tem uma versão disso para variedade lorentziana? Acontece que tem uma que requer a condição técnica de ser globalmente hiperbólico, tá? E aqui, claro, tem algumas observações, né, alguns motivos pelo qual isso daqui não vai dar certo no caso lorentziano, tá? Aqui eu tinha colocado um exemplo que, infelizmente, eu vou pular, eu posso voltar nisso depois se alguém quiser na sessão de perguntas. E o último teorema que eu queria citar aqui é que no caso lorentziano, de fato, você pode tentar olhar para um tempo próprio entre eventos, só que isso daqui não vai parecer com um espaço métrico, mas nem pensar. Isso daqui, essa função, essa distância falsa, ela pode não ser contínua, ela pode ser infinito, dá tudo errado. Só que se você assumir a condição técnica, dá certo. Se você tem um espaço-tempo globalmente hiperbólico, você pega dois eventos, um no futuro do outro, então você sempre consegue realizar o separamento temporal entre esses dois eventos por uma curva mesmo, e essa função temporal, essa distância temporal, ela vai ser sempre finita, querendo dizer que você evita esse comportamento patológico aqui, e essa função
vai ser contínua, tá? Então, agora, como já são 7h59, só terminar com o último comentário aqui, listando todas as áreas que você pode tentar mirar e entender um pouco se você quiser juntar tudo isso para estudar esse tipo de geometria, tá? Você precisa de geometria diferencial básica, você precisa de topologia algébrica, análise complexa, equações diferenciais. Você entender um pouco de física te ajuda a ter intuição sobre esse tipo de situação e muito mais coisas, tá? Então, obrigado. Obrigado, professor. É um prazer enorme, uma excelente palestra. Eu acredito que todos gostaram bastante. Espero que agora, só acho que a gente vai para a sessão de perguntas. Vou passar a palavra para o professor Diego Ponciano. Uhum. Inclusive, eu tenho uma... Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer, né, a presença do professor Ivo, dizer que nós apreciamos bastante a sua presença aqui. E nas perguntas que surgiram, tem algumas direcionadas ao assunto e tem outras que são de cunho pessoal, enfim. Então, vou começar aqui com a do João Antônio, que ele pergunta quais são as variedades espaço-tempo dos modelos de Schwarzschild e Kerr. Certo. Então, inclusive, eu posso abrir uma lousa aqui, escrever algumas coisas que eu posso compartilhar com vocês. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Eu posso rabiscar algumas coisas e mostrar para vocês, tá? Calma aí. Dá um segundo. Certo. Então, deixa eu abrir uma coisinha aqui. Deletar as páginas. Certo, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês de novo. Certo, então, tá bom. Aqui ele está perguntando sobre o espaço de Schwarzschild. A ideia é mais ou menos assim. Você vai olhar para uma métrica, quer dizer, a variedade em si, você começa assim, você olha para o plano PI, tá? Você tem coordenadas T,R, que elas estão no R2, tal que o R é maior do que 2m, onde esse m é uma constante positiva que você vai interpretar como sendo a massa do seu buraco negro, tá? A métrica aqui, ela é assim. Você vai olhar para o produto desse cara aqui com uma esfera S2, tá? E a métrica é assim. Eu vou olhar para menos H de R dt2 mais H de R a menos 1 dr2 mais r quadrado d ômega 2, onde esse d ômega 2 aqui é a métrica na esfera, tá? E esse H de R, ele é igual a 1 menos 2m sobre R, tá? E essa função aqui você disse que ela é o horizonte de Schwarzschild. Horizonte de Schwarzschild. Schwarzschild. Ok? E a ideia aqui é assim, se você fizer o R tender a infinito e você olhar para essa expressão aqui, você vai ver que esse termo aqui, ele vai para zero, tá? E aí, o que você vai ter mais ou menos é menos dt2 mais dr2 mais r quadrado d ômega 2, que isso daqui é a métrica do espaço de Minkowski L4 em coordenadas esféricas, na parte espacial. Então, a ideia disso daqui é que é mais ou menos assim, você vai ter fatias do seu espaço-tempo, que elas vão parecer com S2, e esse plano P1 aqui, ele meio que vai controlar a energia do seu buraco negro, tá? E o que acontece é que essa métrica aqui, ela é uma solução das equações de Einstein. Solução das equações de Einstein no vácuo, tá? Querendo dizer que, se você sabe o que isso quer dizer, o tensor de Hit dessa métrica é igual a zero. E aí, além de você ter essa coisa interessante, que essa métrica ela é assintoticamente Minkowski,
dá para você provar também, fazendo as contas, que se você olhar o horizonte de evento R igual a 2m, isso daqui é uma superfície mínima dentro do Schwarzschild. Então, acho que isso daqui pode ser que te dê alguma ideia, satisfaça alguma curiosidade. Eu não sei se tem mais que você quer perguntar sobre isso. Nós temos o aluno Weller, o Shoa, ele perguntou o seguinte, uma pergunta mais pessoal. Sim. Na experiência de vida do senhor, quais foram as vantagens e as desvantagens em ir estudar fora do seu país de origem? Ah, certo. Então, o que acontece é que as condições econômicas, políticas e tudo, eu não estava muito feliz na época que eu estava terminando o mestrado e eu precisava de alguma mudança. E aí isso foi o que acabou realmente me motivando a tentar fazer o doutorado fora. Agora, o que acontece é que você vai ter um contato com uma cultura muito diferente, e isso é uma coisa muito boa, isso te ajuda a crescer como pessoa. Você aprende como pessoas fazem matemática em outros lugares do mundo. Em particular, como eu vim para os Estados Unidos e pessoas do planeta inteiro querem vir para cá, eu tenho contato com gente de muitos outros lugares. Inclusive, meus melhores amigos aqui são 2 turcos, um indiano, eu conheço vários chineses também. E, quer dizer, é um choque de cultura incrível, é uma coisa muito interessante de se vivenciar, tá? Agora, o que acontece também, deixa eu ver como que eu posso dizer isso. Em termos de desvantagens, é que, bom, de certo modo, você acaba ficando mais sozinho, né? Mas, por outro lado, isso também vai muito de você, né? Quanto esforço você vai fazer para manter contato com as pessoas que você deixou no seu país de origem e por aí vai. Mas, em geral, eu diria que é uma experiência muito boa, sim, para quem quiser tentar fazer algo do tipo, eu recomendo. E assim, de duas uma, se você faz isso, você vai crescer muito como pessoa, você vai aprender coisas novas, e depois disso você pode decidir voltar para o seu país de origem, ou você pode tentar seguir com a sua carreira no exterior, e aí tem várias escolhas que você pode fazer, mas no geral eu acho que é uma coisa que, se possível, você deveria tentar experienciar assim. É um desafio grande, né, com certeza. E nessa mesma direção, o Yuri de Castro e o Guilherme Albuquerque, eles então querem saber o que é que, como aluno, eles devem fazer para conseguir fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Certo, boa pergunta. Então, para ser sincero, para intercâmbio mesmo, eu não sei se eu saberia dizer muito bem, porque na verdade o que eu acabei fazendo foi um processo seletivo diretamente com a universidade aqui e fazendo todos aqueles processos. Não sei se vocês já ouviram falar daquela prova, o GRE, Graduate Record Examination. É um exame que você tem que fazer para aplicar para universidade, para programas de pós-graduação em universidades nos Estados Unidos. Então, eu acabei meio que fazendo essa coisa por fora. Por exemplo, eu não sou pago por nenhuma agência de pesquisa do Brasil, eu sou pago por aqui. Agora, se você quer entender como que isso funcionaria para um intercâmbio, eu chutaria que você tem que tentar olhar algum edital do CNPq ou coisa do tipo assim, porque eles lidam com essas coisas. Apesar de que com a situação da pandemia eu não faço ideia como isso estaria funcionando agora. E para mestrado e doutorado, no caso, além desse exame que você falou, quais seriam os outros passos? Sim, eu posso tentar listar aqui. Qual que é a receita do bolo, né? Vou contar para vocês a receita do bolo. Então, a receita do bolo. Opa! O que eu fiz? Fiz alguma coisa errada aqui? Não, tá bom, né? Tá. Tá, tranquilo. Tá. Então vamos colocar assim. Pós-graduação fora. Fora. Tá, então, mais ou menos, o que você precisa ter? Aqui, deveria... Vou escrever de qualquer modo, sei lá. Currículo bom. Seja lá o que bom quer dizer, vocês decidem. Tem a prova
que chama GRE. Isso daqui chama a Graduate Record Examination. Tá? Isso daqui, na verdade, são duas provas dele. Uma delas, que eles chamam o General Test, que é meio que uma prova, puta, tipo Enem, sabe? Nessa prova você não vai ser cobrado coisa de matemática universitária, é meio que para saber se você consegue interpretar texto, pensar criticamente na hora, saber comparar quantidades ou coisas assim. E tem o Subject Test, que é de fato uma prova de matemática a nível universitário, só que, assim, o que cai nessa prova? É essencialmente cálculo, álgebra linear, um pouco de combinatória. Em uma das provas muito antigas, uma vez eu vi uma pergunta de topologia geral, mas eu acho que hoje em dia nem tem mais isso, mas enfim, isso aqui é uma prova de matemática mesmo, tá? O que você precisa também? Você precisa fazer o TOEFL, que é aquela prova de inglês lá, né? Eu vou colocar assim, ou algo equivalente. Isso daqui você precisa também. 4. O que você precisa? Você precisa de pelo menos 3 cartas de recomendação. Que mais? Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa que eu fiz na época? Nossa. Currículo, carta de recomendação, as provas lá. Nossa, cara, eu acho que foi isso. Quer dizer, eu escrevendo assim parece pouca coisa, mas isso é uma dor de cabeça fazer isso que você não tem ideia. Inclusive porque essas provas aqui, esse negócio aqui é caro, tá? Isso aqui é caro. Inclusive, essa prova aqui que eu tive que fazer, às vezes eles não oferecem no Brasil inteiro, às vezes você tem que ir para outro estado fazer. Inclusive, eu fui fazer essa prova aqui, eu morava em São Paulo, eu tive que ir para Curitiba fazer essa prova aqui. Foi ruim, mas tudo bem. General Test e o TOEFL, às vezes, o TOEFL eles dão sempre, esse General Test, às vezes, eles deixam você fazer no computador, tá? Carta de recomendação, bom, aí você tem que conhecer gente, né, para pedir. Inclusive, uma das coisas que eu diria também, que é um conselho que me deram, sei para quem chegou a conhecer ele na época que ele estava vivo, o professor Plínio Simões, da USP, grande Plínio. Quando eu comecei a pensar nessas coisas, o Plínio disse para mim, olha, você quer tentar fazer pós-graduação fora? Tá bom, mas faz um mestrado no Brasil primeiro, porque isso vai te preparar melhor para quando você for lá fora. Porque a questão não é só, você vai saber a mesma quantidade de matemática do que alguém que fez a graduação nos Estados Unidos. Não é só isso, mas você ter a vantagem de já ter um mestrado antes, isso vai te ajudar a aguentar o tranco de tá adaptando toda a sua vida, entendeu? Então isso te ajuda a respirar um pouco. Então, aqui no caso, pessoalmente, eu repetiria a dica. Se você está pensando em fazer pós-graduação fora, faz um mestrado no Brasil primeiro. O Brasil tem ótimos programas de mestrado. Ótimos programas de doutorado também, mas se o teu objetivo é sair, eu tentaria focar no doutorado, tá? E é claro, esse processo aqui que eu tô te falando é para você ser pago você vai aplicar diretamente com as universidades, tá? O que eu quero dizer é que você não vai ficar esperando para ver se o CNPq aprovou a tua bolsa, ou se você é obrigado a voltar depois que você terminar isso, ou se você voltar antes, você tem que devolver o dinheiro. Não tem nada disso. Você faz esse processo aqui, isso aqui é o que você precisa para acertar as coisas direto com o programa que te aceitar, tá? Mas é essencialmente isso aqui que você tem que fazer. São essas provas aqui. Se você jogar no Google lá, tipo, GRE, você vai achar quase tudo que precisa. Inclusive, depois eu posso tentar achar e colocar no chat o link aqui, tá? Mas eu acho que essa daqui é a receita do bolo. Ok. Certo. Passo para a próxima, Diego? Ou Pode é passar, você? professor. Pode passar.
Ok, agora nós vamos voltar um pouquinho para a parte técnica. Certo. O Guilherme Lima do Nascimento, ele fez a seguinte pergunta, ele diz, a geometria do cone de luz é bastante semelhante de como é representado o horizonte de eventos de um buraco negro, com aquela abertura e um ponto no fim, que seria a singularidade. Esse estudo matemático se aplica na astrofísica, na tentativa de explicar tais fenômenos? Ah, nossa, eu não entendo de astrofísica o suficiente para tentar dar um palpite sobre isso. Tô mais no lado da matemática. Desculpa. Ao invés de falar abobrinha, eu acho que eu prefiro não responder essa. Já o Benigno Alves pergunta se existe esperança em existir alguma noção de vizinhança tubular para subvariedades tipo luz. Nossa, tipo luz. Ah, boa pergunta. Porque quer dizer, você teria que pensar. Não, eu acho que é complicado, porque geralmente, como que é uma das construções padrão que você faz, né? Se você está com uma subvariedade de uma variedade riemanniana, você olha para a aplicação exponencial normal definida na subvariedade e você chuta uns vetores normais para cima, né? Só que se você está olhando para uma subvariedade degenerada, é complicado. Você não consegue nem definir o que é uma aplicação exponencial direito ali. Inclusive porque o que seria o espaço normal de uma subvariedade de tipo luz, né? Isso vai ter interseção com o espaço tangente, então não sei. Tem alguma noção de paralelismo, assim, porque eu estava pensando em foliações semi-riemannianas, eu precisava de uma noção de paralelismo, não sei se essa coisa funciona. Claro, a vizinhança tubular parece que vai dar errado, mas tem alguma noção que substitua o paralelismo? Paralelismo no sentido de coisas paralelas, assim, não, mas você estava pensando, tipo, paralelismo no sentido de conexão? Tem, mais ou menos. Eu não entendo muito disso, mas uma coisa que você pode olhar, de volta para a lousa, uma coisa que você pode, em geral, eu não sei quão bem isso aplicaria, provavelmente não muito, mas é informação útil, né? Suponha que você tem uma variedade de tipo luz, tá? Então aqui eu estou supondo que G é degenerada, tá? O que acontece é que em cada espaço tangente você pode olhar para o radical de M no ponto X, que seria o conjunto dos vetores em TXM, tal que esses caras são ortogonais a tudo, né? E aí você vai ter uma distribuição radical no fibrado tangente desse negócio. E aí eu vou dizer que MG é Reinhardt, se essa distribuição radical, aqui eu estou chamando só de rad-m, né? É integrável. Ops. Ai, meu Deus. Se essa distribuição é integrável. E aí o que acontece é que você consegue escrever o fibrado tangente de M como sendo a soma direta da distribuição radical com uma outra distribuição aqui que eles chamam de distribuição screen, que é mais ou menos, quer dizer, no quociente é como se você tivesse uma tela e os raios de luz acertam essa tela, como se fosse um projetor, né? E aí, se você quer realmente lidar com a geometria de variedade de tipo luz, você inevitavelmente tem que lidar com quocientes. Agora, o que você poderia tentar ver de algum jeito é se palpite, tá? Tô chutando longe. Se você tem uma variedade lorentziana, você pega uma subvariedade de tipo luz, tal que a distribuição radical é integrável, você pode tentar passar alguma coisa para o quociente e usar a aplicação exponencial definida no quociente para passar essa distribuição screen para cima. Esse é o melhor palpite vago que eu posso dar. Livro, os nomes-chave são ai, caramba. Bejancourt e Dugal. Tem um livro desses dois caras aqui que eles estudam isso daqui. Talvez você ache algo relevante lá. Não sei. Ok. A pergunta do Pedro Nicolas,
ela volta um pouco para a esfera pessoal. Ele diz o seguinte: por conta de você não possuir a licenciatura em física, isso lhe trouxe alguma dificuldade no estudo dessas áreas? Essa pergunta é interessante. E, na verdade, quer dizer, a piada pronta é que a minha formação em física é zero. Quando eu estava na graduação, fazendo bacharelado em matemática, eu tive 2 matérias de física só. Você imagina, né? Matéria de física para aluno de matemática de primeiro ano que não está interessado naquilo, você imagina o horror que é, né? Não aprendi nada na época. E eu acabei aprendendo um pouco de física realmente para tentar dar contexto para essas coisas de geometria que eu estava aprendendo. Mas, assim, eu nunca fiz uma matéria de física séria na vida. Assim. Agora, talvez por motivos... Quer dizer, você vê que a pedagogia foi de ponta cabeça, né? Quando eu comecei a estudar isso com o professor Alexandre, que teve que sair já, eu estava indo atrás de alguma iniciação científica, eu estava estudando com a professora Rosa Chaves, lá da USP também, e por motivos, algumas coisas que estavam acontecendo, ela ia ficar afastada um tempo, e aí ela falou para mim, bom, conversa com o Alexandre, vê se continuam vocês. Ótimo. Fui lá, e aí a primeira vez que eu fui conversar com ele, pensa, era moleque, tava segundo semestre da graduação, não sabia análise real ainda. Aí ele me falou do espaço de Minkowski. Pensa que eu não sabia geometria de curvas e superfícies também, então quer dizer, o choque foi tamanho que aí eu comecei a gostar de física. E a coisa engraçada é que eu realmente comecei a gostar realmente de física depois que eu já tinha me formado em matemática. Enquanto eu estava na graduação, nossa, eu não aguentava olhar para aquilo. Porque aí, quer dizer, quanto mais matemática você aprende, por um lado você começa a se tocar que as coisas que tem para estudar não são só aquilo, entendeu? Tem coisa que vai muito mais longe do que matemática. E aí você começa a buscar inspiração em outras áreas e ver onde que você aplica isso, qual o contexto e tudo. E aí acabou sendo uma coisa meio natural, assim. Mas eu diria que foi mais ou menos isso. Interessante. Voltando aqui para a parte técnica, o professor Eurípides diz que o teorema de Hopf-Hino fala brutalmente, né, no contexto de Lorentz. Sim. Ele gostaria de entender o que significa isso fisicamente. Fisicamente, certo. Então, o que acontece é que, por exemplo, se você pensa lá em relatividade geral, teorema da singularidade de Hawking, que diz que se você tem um espaço-tempo satisfazendo as equações de campo de Einstein e a condição de energia dominante, então você tem uma singularidade, tá? E quer dizer, as pessoas, elas usam palavras grandes desse jeito, só que num sentido bem matematicamente preciso. Singularidades são a mesma coisa que incompletude geodésica, tá? Então, é isso que está acontecendo. Então, realmente, quando você está pensando no teorema da singularidade de Hawking, ele está provando que certas hipóteses forçam o espaço-tempo dele a ser geodesicamente incompleto. E isso, na verdade, é uma coisa interessante que talvez eu até trapacei e volte para os slides aqui, nos 2 slides que eu pulei. Aliás, eu vou fazer isso, eu vou sacanear vocês, eu vou voltar aqui um pouco. Que é relevante para a pergunta. Isso é relevante para a pergunta. Certo, então estávamos um pouquinho. Apresentação, beleza. Fechar isso aqui. Então, o que acontece é que a gente está olhando para isso daqui, tá? E por que isso dá errado no caso lorentziano? Porque você não tem mais essa distância intrínseca, e era isso aqui que eu queria apontar. Quando você está lidando com variedades riemannianas, você diz que uma geodésica ela é completa se o domínio maximal dela é a reta real inteira, tá? Só que, no caso lorentziano, você tem 3 noções diferentes de completude geodésica. Você tem uma completude de tipo espaço, uma completude de tipo tempo e uma completude de tipo luz. Só que essas 3 noções diferentes de completude, elas são diferentes. Então, por exemplo, eu chutaria que aí eu teria que lembrar do enunciado preciso, mas, por exemplo, o teorema da singularidade de Hawking, ele vai te dar um tipo de incompletude geodésica. E como você está pensando em algum tipo de singularidade que tenha alguma interpretação física, eu ainda chutaria que é incompletude tipo tempo. E outra coisa que dá pau também, é um problema, é que, nesse caso aqui, o Hopf-Hino implica que toda variedade riemanniana compacta é completa. Porque
todo espaço métrico compacto é completo. Tá. Só que no caso Lorentz, compacidade não implica completude. E esse era o exemplo que eu meio que tinha planejado aqui. Se você olhar para essa métrica lorentziana no plano menos a origem, tá? Você pode agir por isometrias nisso daqui. É uma ação propriamente descontínua e por isometrias. Então, o quociente é uma variedade, a métrica sobrevive no quociente. E esse quociente aqui, que é um toro, eu vou explicar por quê, ele não é geodesicamente completo. Inclusive, aquele livro, você talvez conheça, o Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity, do O'Neill, ele discute isso aqui em detalhe lá. E aí, a figura é mais ou menos assim, você está olhando para esses círculos concêntricos cujos raios são potência de 2, e o quociente ele vai ser coberto se você pegar uma coroa aqui e você identificar os extremos da coroa. Então, basicamente, você está realmente fechando e você está fazendo um toro. E para você ver que isso aqui não é geodesicamente completo, você usa que a projeção no quociente é uma isometria local e você olha para as equações da geodésica aqui em cima. E você vê que já dá problema. E aqui, inclusive, eu cito, toda a geodésica de tipo luz é incompleta, mas as de tipo tempo ou espaço pode dar ou não, o que só ilustra mais que essas noções são independentes, tá? E a coisa é que você vê que superfície compacta com métrica lorentziana, pelo teorema de obstrução topológica, é só o toro, né? Porque você sabe que superfície compacta dentro do R3, a menos de homeomorfismo, é o quê? É um negócio com G nos G, né? Você pode ter, tipo, G buracos ali. A característica de Euler é 2 menos 2G, isso é 0 só quando G é igual a 1 e, portanto, é o toro. Então, não dá para você ter nenhum exemplo diferente desse. Entendi. Obrigado pela resposta. E aí, isso me fez pensar numa interpretação física, então. Eu citei aí o trabalho da professora Rosa Chaves, que nesse trabalho dela, ela trabalha com variedades que são geodesicamente completas, tipo tempo. E lá, ela consegue dar uma rigidez geométrica para a variedade ambiente. E aí foi isso que eu estava tentando compreender. Isso parece interessante mesmo. Inclusive, vai ao encontro do que você acabou de falar, porque você tem, ou seja, se você pede um tipo de completude da sua variedade de Lorentz, então, na verdade, você, num certo sentido, se você combinar isso com a obstrução, com a hipótese topológica, na verdade, você está dizendo, essencialmente, como é a variedade ambiente, como é a variedade de Lorentz em questão. Sim. Aí singularidade de Hawking na direção contrária, mais ou menos. Exatamente. Legal. Me conta mais sobre isso depois, eu estou interessado. Tá, ok, depois a gente conversa, então. Bom, uma outra pergunta do Heller. Ele diz que estudante se interessou muito por esse assunto, perguntou como fazer para conseguir o seu livro. Professor Ivo, deixa eu me meter aqui nessa história. Certo. A pergunta dele foi um pouco mais direta, viu? Que o Cirineu, assim, o Cirineu é um gentleman, não quis perguntar. Na verdade, o Euler disse assim, como é que eu faço para ter um autografado pelo senhor? O Euler é nosso aluno. Ele quer um autografado pelo senhor lá, ele é estudante, né? O Cirineu é um gentleman, assim, ele não quis fazer essa pergunta. Eu sou um pouco mais desbocado, sabe? O Euler quer um assinado e presenteado, viu? Eu vi? Apenas, né? Já colocou aqui. Isso é um jeito, mano. O caso faltou agora. Online, né? Porque, não, eu presente assinado, viu? Isso, presente assinado. Ele quer um de presente assinado, viu? É complicado. Eu ia ter que vir para os Estados Unidos, assinar aqui e mandar de volta. O livro vai chegar aí com coronavírus, não dá não. Ai. Vai lá, Porcano. Diego. Continuando aqui, voltando à parte técnica, o Diego de Souza, nosso colega, pergunta, né, se o campo X lá que permite criar a métrica lorentziana, se ele seria Killing nesse contexto. E qual seria o campo Killing associado na métrica de Kerr?
O campo... então, na verdade, isso daí, você tem um campo de Killing costuma ser uma hipótese adicional, né? Aí eu não sei como traduzir exatamente para o português, mas às vezes você diz que um espaço-tempo ele é steady state, como se fosse tipo estado estável, se o campo de Killing que dá, se o campo de vetores que dá orientação temporal é um campo de Killing. E aí o que acontece é que se você tem um espaço assim, eu acho que pelo menos localmente teu espaço-tempo é isométrico a um produto de um intervalo com uma forma espacial riemanniana de dimensão 3, ou algo assim. Porque o que vai acontecer é que você tem aquele teorema do fluxo tubular, né, para variedades. Você sabe que se você tem um campo de vetores, e você sabe que se o seu campo de vetores não é zero em um dado ponto, então o que vai acontecer é que você sempre consegue um sistema de coordenadas em volta desse ponto, tal que o teu campo de Killing é o primeiro campo coordenado desse sistema. E aí o que acontece é que usando o fluxo, você consegue escrever ele como esse produto, só que o fato... Aí eu acho que é essa coisa, eu acho que o fato de você estar lidando com o campo de Killing vai dizer que o segundo fator nessa decomposição em produto vai ser totalmente geodésico no grandão. E aí você vai acabar tendo alguma conclusão sobre curvatura, assim. Mas isso eu tô falando do alto da cabeça, assim. Eu teria que sentar com calma para ver isso. E assim, isso eu tô dizendo para um espaço-tempo a priori arbitrário. Se você sentar para a métrica de Kerr e tentar ver os detalhes, talvez a forma explícita da função horizonte que você tem ali, aquele H de R, te dê informação adicional. Ok. Vejamos a próxima pergunta, deve ser a última. A pergunta da Natália. Ainda tem mais uma depois dessa. Tem mais? Sim, com certeza, lembrei, com certeza. Uhum. A pergunta da Natália, o senhor pode fazer uma comparação do espaço-tempo com o gato de Schrödinger no espaço quântico? Então, isso eu acho que fica um pouco mais complicado, porque você vê que isso que a gente está falando de espaço-tempo é realmente no âmbito da relatividade geral, tá? Que são coisas mais em escala macroscópica. Só que se você está pensando em mecânica quântica, quer dizer, quando você fala quântico, você está pensando em coisas que escala microscópica, tipo, como que as partículas interagem entre as outras, entendeu? E na verdade, as ferramentas que você usa para estudar mecânica quântica são muito diferentes. Se você estiver pensando, por exemplo, em relatividade geral, você usa geometria diferencial. Se você está lidando com mecânica quântica, você vai usar a análise funcional, o que é uma coisa completamente diferente. E a coisa é que, em termos da física mesmo, as pessoas têm tentado há muito tempo unificar essas duas teorias. Não conseguiram até hoje. E o melhor candidato, aparentemente, é teoria de cordas. Agora, como que vai funcionar a teoria de cordas, aí tá fora da minha área já. Certo. E para finalizar, então, a última pergunta do Adriano Pereira, nosso colega. Ele pergunta como era a sua rotina, né, de estudos durante a sua graduação, se havia algum método que otimizava seu aprendizado, como você fazia para se manter motivado, né, além do receio ali da nota, mesmo naqueles assuntos que talvez pareçam não ser tão interessantes no momento. Certo. Então, a minha graduação, ela foi uma coisa interessante, né, porque, para começar aqui, assim, quando eu entrei no bacharelado, eu já sabia algumas coisas, porque eu tinha... Na verdade, eu tinha passado um ano antes na licenciatura em matemática do Instituto Federal de São Paulo. Igual vocês. Aí, quer dizer, eu acabei mudando para o bacharelado por vários motivos. Também que eu não quero entrar muito nisso agora. Só que a ideia é que eu já tinha alguma ideia das coisas que eu queria estudar, mais ou menos. Tanto é que eu comecei a conversar com a professora Rosa Chaves, que passou para o professor Alexandre, depois eu estava no segundo semestre da graduação já. Então, você vê que eu comecei aquela iniciação científica muito cedo.
E isso, na verdade, é uma coisa que eu recomendo para você. Tenta achar algum assunto que você gosta mais. Não importa se você tiver que falar com mais de um professor para isso. Se está na graduação, é a hora de você experimentar coisas. Arrume uma iniciação científica o mais rápido que você puder, porque isso vai te motivar. E se você tem sempre algo em mente que você está pensando, as coisas que você aprende em outras matérias, elas fazem sentido para você mais facilmente, porque inconscientemente você vai sempre estar pensando, será que eu consigo encaixar alguma coisa aqui? Será que isso dá? Será que isso dá? Entendeu? Agora, o semestre mais louco que eu tive na graduação foi... Eu fiz, eu acho que 7 ou 8 matérias ao mesmo tempo. Não recomendo, péssima ideia. Muito desgastante, fiquei doente no fim. Não... Só que foi meio que o vai ou racha, entendeu? Depois que eu sobrevivi àquilo, aí já não tinha mais nada que me estressasse, assim. Então, mas, assim, não recomendo. A dica saudável que eu dou pra você é arrume uma iniciação científica e use isso pra te motivar. Esse é o jeito mais saudável de se manter interessado, tá? Perfeito. Massa. Bom, quanto às perguntas, nós finalizamos. Acabou? Acabamos aqui, professor, as perguntas, né? Nós queremos agradecer já a todos que participaram, tá certo? A gente tem algo de praxe aqui. Nós temos uma cultura aqui, tá certo? De honrar os nossos palestrantes, tá certo? Então eu vou pedir, os meninos aqui que já estão fazendo, eu vou pedir que todos, por favor, abram os seus vídeos, se puderem, né? Se quem puder, né? E também, quem puder também, por favor, comece a ligue o seu áudio, porque a gente dá uma salva de palmas a todos os palestrantes, tá certo? Na contagem. Então eu vou pedir que todos abram aí os seus vídeos e o áudio, quem puder, né? E aí, na minha contagem lá, tá certo? Na minha contagem, olha só, vamos começar, ó. 5, 4, 3, 2, 1, agora. Muito obrigado pelo carinho. Pronto. E novamente, professor Ivo, muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pela excelente palestra, eu fiquei muito encantado com sua palestra, achei de uma elegância tremenda, e muito obrigado. E eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui.